falar, ao lado de um grande homem, há sempre uma grande mulher. Hoje recebemos aqui na Cooperalfa 3 mulheres especiais. Dona Zelinda Santa Catarina Bodanese, Edirce Lansnaster e Dona Nelce Camate Betti. Muito obrigada por estarem aqui, por terem aceitado o nosso convite para esta conversa. Zelinda Santa Catarina Bodanese, viúva do saudoso Auri Luiz Bodanese, em memória, presidente da Cooperalfa de 1967 a 1997, por 30 anos, portanto, e depois foi para a presidência da Aurora Coop até o seu falecimento em 2003, há 21 anos. Edirce Lansnaster, viúva do grande líder, o visionário Mário Lansnaster, em memória, que foi presidente da Cooperalfa de 1997 a 2009, por 3 mandatos, portanto, e depois da Aurora Coop até 2020, quando veio a falecer aos 80 anos de idade. Nelce Camate Betti, esposa do atual presidente da Cooperalfa, seu Romeu Betti, na presidência desde 2009, há 15 anos, portanto, concluindo seu 4º mandato. Capitão do cooperativismo, assim era conhecido o seu Auri. Que aprendizado, o que a gente pode falar daquela época, um pouquinho, Dona Zelinda, quando naquele momento que o seu setembrino foi procurar o seu Auri? A senhora estava entendendo o que seria uma cooperativa? A senhora apoiou ele desde o início? Ou foi um pouco difícil? Como é que foi o começo? Eu não entendia. Tinha medo, na verdade. A gente tinha o nosso próprio negócio, mas o seu setembrino nos convenceu que o Auri sabia comprar e sabia vender. Ele falou assim: é isso que eu preciso para formar a cooperativa. Aí eu falei: seu setembrino, nós temos 4 filhos, pelo menos a gente está estabilizado aqui. Ele disse: não, quanto a isso, não se preocupe. Eu quero saber se a senhora apoia ele a aceitar. Eu disse: olha, é uma decisão bem difícil, porque a cooperativa, na verdade, não existe e a gente não sabe se vai dar certo. Ele disse: não, eu tenho certeza, por isso que eu vim aqui convidar o seu Auri. Eu só quero que a senhora diga se apoia ele ou não. Eu disse: sim, apoiar eu apoio, eu confio nele. Eu disse: eu vou torcer que dê certo. Então foi assim que começou, foi bem preocupante. Ele levantava todas as manhãs, às 3 horas da manhã, pegava o carro, o nosso carro, ia de agricultor em agricultor, pedir: quer se associar? Vou formar uma cooperativa, quer se associar? Não, eu não vou entregar minha produção para uma cooperativa que o senhor está nos propondo, porque nem sei se isso vai dar certo, se isso existe. Eu entrego na tua pessoa. Pela confiança no seu Auri. Eu tenho a confiança em você como comerciante lá do Alto da Serra, que você trabalha com o teu pai. Para você eu entrego, para a cooperativa não. Tá? Então, mais um associado que entrava. E assim foi. Cada associado, ele ficava vibrando de felicidade. Mais uma pessoa que se associou, até formar a diretoria. Os 37 que começaram junto. Aí assim tudo começou. E cada vez ele teve mais crédito, depois oferecia um crédito. Mas no início não foi fácil. A Cooperalfa está completando 57 anos. Qual é o sentimento que a senhora tem de ver a cooperativa que o seu marido iniciou, completando tudo isso? Eu estou muito feliz. Eu sempre falo pro Betti, eu não chamo ele de Romeu, eu disse a continuidade que vocês deram, gente. Isso que é importante. Porque foi uma continuidade assim, o Mário, todos, né, que passaram, os 3.
Isso foi muito importante. Eu me sinto muito feliz. E dona Zelinda, o papel da esposa, da mulher, da companheira é fundamental, né? Muito. Esse apoio. Muito, muito. Por isso é muito importante para eles. A senhora teve muitas dificuldades, muitas vezes, Bastante. porque teve que suportar a ausência, porque ele teve que se ausentar. Ele viajava muito. Daí eu tinha os 4 pequenos, mas eu superei. E daí a senhora, quando a senhora abraçou a causa e disse que apoiava, que ele aceitou... Ele cada vez ficava melhor. Porque ele dizia, bom, se eu tenho em casa quem me apoia, tudo bem. Ele disse, isso que eu quero. Dona Edirce, um casamento de 50 anos, nasceram 4 filhos, né, com o seu Mário Masnaster. Ele sempre foi um inovador, muito disciplinado, né, Dona Edirce? Ele acordava cedo. Ele tinha a rotina dele, que ele seguia aquilo. O soninho depois do almoço, ele sempre gostou de almoçar em casa, né? Assim, ler bastante, acordar o horário certo, sempre foi bem assim. Agora, o comecinho da vida, eu digo, foi tão rápido aquilo que a 12 a gente ficou muito pouco tempo. Porque já veio os filhos, né? Em 6 anos de casado a gente já tinha 4. E aí quando nasceu a primeira filha, foi aí que o Mário começou, que ele trabalhava na Caresc, agora a EPAD, ele foi coordenador regional da suinocultura. Aí ele começou, no que nasceu a Márcia, ele começou a viajar. Aí eu comecei a ficar sozinha, né? Depois convidaram ele para ir para Aurora. Sim. Ficou uma temporada lá na Aurora. E como é que foi essa decisão, assim, foi fácil dele aceitar esse convite aí? E ele teve porque ele já tinha um emprego, assim, vamos dizer, estável, né? Sim, e ainda tinha, ele estava sendo convidado para ser, porque era da região, daí era para ser estadual, ele tinha que ir a Florianópolis morar lá, né? A gente teria que ir para morar em Florianópolis, no caso. Mas ele já tinha começado uma granja aqui com o irmão dele e ele adorava aquela granja. Então, aí ele desistiu daquilo e aceitou o convite da Aurora para ficar aqui. Então, quando que ele veio para Alfa? Ele saiu da Aurora e a convite do seu Aldir aí, ele veio trabalhar na Alfa. Mas foi em 97 que ele foi presidente. Ele ficou como vice-presidente também, sim, né, do seu Aldir ali, então... Foi isso? Como vice. E a gente soube que na época que ele era vice da Alfa ainda, ele já comentava que a intenção dele era se desligar da cooperativa para cuidar do negócio da Maiale. Se tudo dá certo, por que se a gente tem aquilo, né? Vamos lá, ele ficou uma temporada, mas a gente fica sempre com medo, né? Quando tem um emprego fixo, que é uma coisa garantida, deixar para uma coisa que é da gente, sim, mas a gente também tem as incertezas naqueles lugares, né? Que nem agora, que a gente está aí, né? Então, mas... E daí, por exemplo, o que aconteceu com o seu Auri, eu acho que com foi aquele ano que teve o derrame, aí ele desistiu de sair, porque era ele que estava ali, ele né? tinha uma missão na cooperativa. Eu acho que ele teve a missão dele, eu acho que ele cumpriu ela com louvor, né? Eu acho. E como é que a senhora se vê assim, olhando para trás, tem orgulho de ter acompanhado o seu Mário por tanto tempo, por toda a vida, vamos dizer assim? A senhora, que aprendizado essa jornada como apoiadora, como parceira, como esposa do seu Mário? A gente chorou muitas vezes de saudades, viu? Porque eles ficavam mais fora do que em casa. Em casa eles vinham para comer, para dormir, para ler, para ver jornal. Mas a gente se virava, né? Eu não sei, a gente, quando tem que fazer as coisas, a gente faz, né? Em casa também, e dá, ainda, e não cobra de ter que ficar em casa com a gente deixou,
A gente deixa eles voar, porque eles têm vontade, né? A gente não pode podar as pessoas que têm essa sede de voar, de ir para frente, né? Então a gente via nele que ele tinha essa capacidade de conseguir. Então a gente se conformava muitas vezes, mas às vezes quando viajava a gente botava um bilhetinho dentro do bolso. Mas assim, sempre uma coisa, porque a gente... E na época não tinha o WhatsApp da dona Edith? Não tinha nada, né? Então a gente cuidava dos filhos, né? Os filhos, eu acho que quando eles eram pequenos, eu que assumi quase tudo. Nunca precisei trabalhar, uma coisa boa. Então eu tinha tempo para me dedicar inteiramente para os filhos. E sempre tive uma tatinha que me ajudasse. Então ele sempre teve condições de pagar alguém para me ajudar, né? Então ele não podia, ele nem se sentia culpado por isso. Eu também nunca fiz cobrança sobre isso, não cobrava. A dona Nelce que está quietinha aí, por enquanto. Dona Nelce, a senhora, o seu Romeu, ele foi eleito líder em 78. Vocês se casaram em 68, ele foi líder em 78 e em 81 ele foi para o conselho, foi convidado para participar do conselho pela primeira vez e ele teve que se mudar para Chapecó. Como é que foi essa experiência? Ele deixou naquela época de ser um agricultor e passou a ser um gestor, um diretor, que foi convidado pelo seu Auri para ser diretor de cereais naquela época. Como é que foi então em casa, dona Nelce? Veio, né, e ficou morando aqui em Chapecó. Mas a senhora, como é que recebeu essa notícia? Tipo, vai ser diretor, vai ser de casa, como é que é? A gente não... A senhora ficou com medo? A senhora acreditou? Foi meio difícil, né? É? A gente, né, os filhos, né, pequenos, e a gente era agricultor, pobre. Isso Sim. que foi difícil também, né? E daí ele foi convidado e ele não queria até nem aceitar, né? Mas daí aceitou o convite, né? De ser um líder, né? De vir trabalhar aqui na Alfa, né? Ele ficava aqui, só ia para casa os fins de semana daí, né? Ele vinha para casa só os fins de semana. Só nos fins de semana? E durante a semana? Durante a semana ele ficava passando aqui em Chapecó. E a senhora? E eu e meus filhos lá em casa, os meus 3 filhos, né? Nós que tocava lá. E daí? Não foi fácil, né? Foi bem difícil, né? A gente era agricultor, continuamos trabalhando, né? Um pouco que a gente podia fazer, a gente fazia, né? Quando ele foi convidado para ser diretor, ele ficou bastante inseguro na época, sim, né? Ele ficou inseguro, sim. Não sabia se vinha, se não vinha, né? Se ia desistido. E a senhora falava o que para ele? Daí, bem pra fim, daí eu falei para ele, né? Se você mesmo quer aproveitar a oportunidade, a gente vai dar um jeito, né? Vai se virando, né? Do jeito que dá, né? Teve bastante dificuldade, mostrou ali, né? Isso. Ajudou muito, né? E a senhora, lá no início, quando ele foi convidado para ser líder, depois para ir para o conselho, a senhora imaginava que um dia ele seria o presidente da maior cooperativa agropecuária de Santa Catarina? Isso a gente não acreditava que iam chegar ali, né? Mas chegaram, né? Graças a Deus, né? Deu tudo certo. E o senhor Romeu sempre foi muito rigoroso também, sempre no que se refere aos valores, à honestidade, sim, sempre muito... Sim, sempre. Com os filhos também, em casa? Sempre com os filhos. Como? Sim. Como que ele é? Porque ele sempre foi meio exigente, né? Os filhos também queriam que estudasse, né? E ter uma vida, né? Melhor, né? Do que a gente, né? Que a gente não teve estudo, né? Na época da nossa infância, a gente teve... Os pais da gente também, né? Tiraram a gente da escola, né? Sem aprender, quase, digo eu, né? Mas deu tudo certo. E ele sempre apoiou os filhos para estudar, né? A gente sempre foram estudar, né? Da Sueleni, da Pameléia, do Leandro, né?
sempre deu apoio, né? O dinheiro que tinha, a gente aplicava também nos filhos, né? Dona Zelinda, as suas considerações finais. Se ele estivesse vivo, ele estaria muito orgulhoso de tudo que começou e que tem essa continuidade. Porque se a cooperativa não tivesse desmoronado, no caso, eu acho que não teria sentido nenhum. Tudo que ele fez, tudo que ele trabalhou. Então acho assim que valeu a pena, assim. E não foi sacrifício, era prazeroso. Porque eu me sentia bem. Pra mim, ele sempre foi bom pai, bom marido. Disso não posso abrir mão também. Exigente e muito. Mas eu acho que tem que ser assim. O seu Auri viu no Mário e o Mário viu. Via no seu Bete. As qualidades, todo esforço que eles faziam, tudo, né? A seriedade que conduziam todo o trabalho deles. E a cooperativa está indo gigante. Só desejo muita sorte e tudo de bom para essa gigante continuar gigante. Mas eu digo ainda bem que eles foram, mas as lembranças ficam com a gente, né? Eu só agradecer e dizer muito obrigado, né? E de onde ele consegue tanta energia, Dona Nelce? Eu não sei. Ele está com 80 anos, né? Sim, tá com E ele tá está com 80 anos e ele está em todos os eventos, é incrível a disposição. Não sabia que ele tinha essa idade. Sim, né, Dona Nelce? 80 anos. Pois é, como é que ele... Sabe que é o que é amor? É amor, ele tem muito amor pelo alto. Se ele estivesse vivo, ele estaria muito orgulhoso de tudo que começou e que tem essa continuidade. A gente não pode podar as pessoas que têm essa sede de voar, de ir para frente, né? Se você mesmo quer aproveitar a oportunidade, a gente vai dar um jeito, né?